Nós estamos falando que fevereiro é um mês de transição e nós estamos buscando ajustar o nosso relógio espiritual ao nosso relógio cronológico. Essa hora que dá aqui no seu relógio, como dá no meu, não é a hora que as coisas funcionam. Não adianta você dizer assim, hoje é dia tal, Deus, eu quero essa resposta, eu quero que isso aconteça na minha vida. Não funciona assim. Não funciona Jonatas dando ordem para Deus. Funciona Deus dando ordem para a terra e Jonatas se adequando às ordens de Deus. Não funciona, o relógio de Deus, ele não é movido pelo sentimento do homem. O relógio de Deus e as coisas de Deus não acontecem do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer. Agora a certeza que nós temos é que grandes, poderosos, lindos são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Repita comigo, o fim. Ou seja, o fim, o resultado, vai ser o que você sonhou, vai ser o que Deus colocou no seu coração, porque é verdade que Ele efetua em nós o querer, assim como o realizar. Foi Ele que colocou no coração desse menino, quando ainda era menino, 4 para 5 anos, o desejo de aprender inglês. Vinham missionários da minha família, meus pais recebiam missionários em casa, e eu falava, eu quero falar esse idioma, eu quero aprender essa língua. Foi Deus que colocou esse desejo. Mas daí, comparando com meninos da minha idade, meninos que estudavam na mesma escola que eu, eles já faziam cultura inglesa, Brasil e Estados Unidos, desde pequenininhos. E os meus pais não tinham dinheiro para pagar a escola de inglês. Estou contando esse exemplo para ilustrar a sua mente, tá? Mas eu tinha um desejo, eu queria falar inglês. E por que eu tinha esse desejo? Por que eu queria falar inglês? Porque Deus colocou, ninguém me ensinou. Minha casa não tinha essa cultura, a gente não tinha acessos. Mas Deus colocou, é porque eu queria me comunicar com os missionários, eu queria servi-los, eu queria honrá-los, eu queria que eles se sentissem bem em casa. Eu não sabia como falar mamão, ovo, banana. Tem até uma piada interna lá na minha parentela, que eu inventei que banana é bananas. E de fato, eu achava que banana era bananas, e eu falava para os missionários bananas. Eles fingiam que entendiam, só para me agradar. Mas o desejo estava no meu coração, eu queria aprender inglês, eu queria servir as pessoas com aquela língua. Ninguém falava inglês na minha casa, com exceção da minha mãe. E ela fazendo comida, fazendo um monte de coisa, e ainda falando inglês, eu queria ajudar ela. Sabe como é, gente? A motivação era essa. O desejo do meu coração surgiu por isso. Eu passei todo o meu ensino fundamental e médio sem estudar inglês. Com 16 anos eu não falava inglês ainda. Já eram 11 anos passados do meu grande sonho. Eu queria sim ir para a faculdade, eu queria estudar, mas mais do que tudo eu queria falar inglês. Eu me lembro que um dia eu olhei para Deus e disse assim, todos os meus amigos já têm certificado. Um tem Cambridge, o outro tem LCI, o outro tem ESL, o outro tem TOEFL, e eu não tenho nada. Eu não tenho nada, Deus. Eu só tenho um desejo. Meus pais não tiveram condições e não dava para exigir isso deles. Eles já estavam se esforçando para pagar a escola boa. Então eu fui atrás de um programa de intercâmbio. Eu queria ser babá para aprender inglês, mas só tinha babá para Paris, babá homem. Babá mulher para os Estados Unidos, babá homem para Paris. Eu disse, eu não quero aprender francês, eu quero aprender inglês. Vejam. Aí eu descobri esse programa, minha irmã fez o programa, porque ela era mulher, ela podia. Meu pai disse para mim, filho, você é muito esforçado. Eu vou fazer o seguinte com você, eu vou pagar 1 ano de inglês para você. E você vai aprender inglês num ano. Gente, se um dia te contaram que você vai aprender inglês 1 ano, é mentira. Você não vai. Não existe escola que te ensine inglês em 1 ano. Não existe método que te ensine inglês num ano. Não acredite nisso. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Eu disse, pai, eu vou me esforçar, mas não sei se vai ser possível. Fiz uma prova de level up, como eu era muito esforçado, assistia muito filme, lia muita coisa, já entrei no pré-intermediário 1. E do pré-intermediário 1 eu fui para o pré-intermediário 2. Aí já tinha dado 1 ano. Acabou-se. Acabou a chance. E eu não sabia falar inglês ainda.
E meu pai virou e falou assim: eu vou te dar um presente agora, filho. Eu vou comprar a sua passagem para visitar a sua irmã. E vou te dar $300. E você vai passar 2 meses. E você é muito inteligente, vai aprender inglês em 2 meses. Você vê se eu rio ou se eu chorava. Mas eu fui. Eu fui com tudo que eu tinha. Com todo o meu coração. Com aquele desejo. Essa é a minha ilustração de hoje para você entender como Deus faz quando Ele encontra um coração que deseja a Ele e a sua vontade. E esse é um testemunho para você que está com a sua fé pequena e desanimada, e achando que isso que Deus colocou no seu coração é besteira, é grande demais para você. Eu vou dizer para você o que aconteceu. Deus mudou a minha sorte. E não foi através do meu pai, da minha mãe, do professor de inglês, nem da minha irmã. Minha irmã pôde ajudar um pouco, apresentou meus irmãos da igreja, a gente ficou na casa deles hospedado, não podia pegar comida, porque comida era caro, e americano não é tão hospitaleiro quanto brasileiro. É cultural, eles não são. Um dia meu irmão roubou comida, deu um BO, vocês não fazem ideia. Foi lá no porão, descobriu o esconderijo e roubou. Eu passava fome mesmo. E ficava firme na presença de Deus, administrando $300 em 2 meses. Quem sabe quanto custa um lanche nos Estados Unidos, sabe que $300 não dá para uma semana. Meu Deus, você colocou esse desejo no meu coração. E todo dia, sabe qual era o meu segredo, gente? Como eu me fortalecia no Senhor? Eu ajoelhava no pé da cama. Eu dizia: você colocou esse desejo no meu coração. A tua palavra diz que é o Senhor quem coloca o desejo e que efetua o desejo. O Senhor vai fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando. Para tornar a história curta, faltavam 10 dias para a passagem vencer. Eu ainda não falava inglês fluente. Tinha melhorado bastante. Já entendia os sermões da igreja. Conseguia me comunicar melhor. Mas eu ainda não falava inglês fluente. E eu tinha estudado que uma pessoa, quando está falando inglês fluente, ela começa a sonhar com pessoas que não falam inglês, falando inglês. Eu disse: eu não sonhei ainda com ninguém da minha parentela ou dos meus amigos que não falam inglês, falando inglês. Eu não falo inglês ainda. E Deus, eu quero... obstinado por aquilo, mas também entendendo que Deus podia fazer de outro jeito. Então faltavam 10 dias para a gente vir embora. Meus pais começaram a me consolar e disseram: filho, comece a se acostumar com a ideia de voltar para o Brasil. Eu disse: não, isso é o que Deus falou para vocês, mas não é o que Deus falou para mim. Deus falou que eu vou sair daqui falando inglês. Bom, estava um dia bem frio, neve para tudo quanto é lado. Eu tinha pegado uma pneumonia. Na época uma médica amiga nossa tinha mandado uma receita para pegar antibiótico lá nos Estados Unidos. E a nossa anfitriã convidou a gente para ir assistir uma competição de natação. O estádio lotado, umas 800 pessoas talvez, 400 de um lado, 400 de outro. Eu sentado tentando explicar para o meu irmão o que estava acontecendo ali, com o pouco inglês que eu entendia. E eu falando com ele em português, e ela falando, e a coisa acontecendo ali, e entra assim. Preste atenção nos sinais proféticos que Deus te dá. Deus vai te apontar pessoas, Deus vai te apontar caminhos, Deus vai te apontar lugares, e que você tem que ficar esperto, porque isso tem tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida, porque Ele vai fazer chamar a tua atenção. Uma vaga no LinkedIn que você acha que você não pode se inscrever, se inscreva, porque se chamou a tua atenção foi Deus falando. Uma pessoa que você precisa conhecer, um contato que você precisa fazer, uma ligação que você precisa retomar, sabe como é? São essas coisas que vão construindo o propósito de Deus na nossa vida. E eu me lembro que uma senhora já, casada, uns 45 anos na época, com 2 filhos pequenos, bonita, de olhos claros, entrou e ela chamou atenção. Não só porque ela era bonita, mas porque havia uma luz de Jesus em cima dela. A gente sabe quando a pessoa é de Jesus, não sabe, gente? A gente estava tendo uma experiência essa semana no hospital, e eu e a Tauana estávamos tentando fazer a Alice rir depois de ser furada, e é meio difícil, né? E aí a Tauana começou a cantar para ela a música favorita dela. A música favorita de Alice é te adorar é o que sustenta-me de pé. Com essa acústica eu vou virar até cantor. Não vou perder a guerra. E a gente começou a cantar para ela. A enfermeira virou assim para a Tauana e disse assim: moça, além de mãe, bonita, você é cantora e ungida, vocês são evangélicos?
Você não precisa falar quem você é, você precisa manifestar quem você é. Você não precisa dizer quais são seus títulos, você precisa manifestar a sua essência, e os seus títulos serão só consequência dos protocolos humanos. Aquela mulher era cheia de Jesus, ela entrou e a gente viu Jesus nela. E quando ela chegou, ela sentou atrás de mim, do meu irmão, e ela começou a prestar atenção na nossa conversa. Eu vi que ela estava olhando muito para a gente, e eu pensei, deve ser o Jesus que está nela, também está em mim, deve ser uma coisa assim. E aí, daqui a pouco ela cutucou o meu irmão, conversou com ele, não entendeu nada, ele me pediu para eu explicar para ele o que estava acontecendo. E aí comecei a conversar com ela, e ela virou assim, de cara, e disse: hoje de manhã eu estava orando, no meu devocional, e Deus falou para mim, que ia colocar uma pessoa que precisava aprender inglês. Eu sou diretora de todos os intercambistas do estado de Michigan. Você já se interessou em aprender inglês algum dia? Eu fiquei assim, atônito, porque o de repente de Deus foi antes gerado por um processo na sua vida e na minha. O de repente de Deus, ele acontece, mas antes ele tem lágrimas, ele tem suor, ele tem orações, ele tem trabalho até 3 horas da manhã, ele tem esforços que ninguém viu. Eu disse, olha, coincidentemente, hoje de manhã eu estava orando, pedindo a Deus uma oportunidade de ficar aqui, mas eu realmente vim só visitar minha irmã, não estou com o visto certo, blá, blá, blá. Ela toma o meu contato, amanhã eu vou entrar em contato com a agência e vou ver o que precisa fazer para você ficar como aluno. Tornando a história curta, aquele encontro se tornou um jantar na casa dela. E tornando a história um pouquinho mais curta, Deus que é um Deus que faz propósitos e utiliza todas as partes para o propósito dele, eu fiquei mais 6 meses, no dia 1º de março, eu sonhei com meu pai falando inglês, meu pai não fala uma palavra no inglês, e eu falei, eu estou fluente, mas agora eu vou ficar aperfeiçoado. Março, abril, maio, junho, eu aperfeiçoei o inglês e me tornei completamente fluente, morando na casa da Shelley Gary e do Michael Gary. Eu tinha um irmão brasileiro, o Felipe, e 2 irmãos americanos, e para tornar a história um pouquinho mais curta, mas para você entender o propósito de Deus, que ele não perde nada no caminho, essa família 1 ano depois estava morando no Brasil como missionários brasileiros, e até hoje nós somos amigos, temos contato, amamos um ao outro, e Deus construiu um propósito incrível, porque essa ferramenta que ele me deu, que desde o começo tinha no meu coração, serviu para abençoar igrejas no Brasil inteiro. Quando eu fui convidado para traduzir o Larry e a Debbie Titus no Brasil, no primeiro tour brasileiro que eles tiveram, serviu para fazer minha faculdade de teologia nos Estados Unidos, serviu para depois eu ganhar uma bolsa de estudos de pós-graduação na University of Miami, serviu para os títulos que eu carrego hoje, mas só porque existiu uma essência de servir e de amar. Servir e amar. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de começar essa palavra, eu não comecei ainda. Deus vai mudar a sorte de muita gente hoje, porém a motivação vem antes da ação. Deus vai mudar a sorte porque Ele pode fazer infinitamente mais. Quem imaginaria que a história que eu comecei a contar para vocês se tornaria isso que se tornou? Onde já se viu uma pessoa do nada começar a conversar com você? Sabe, gente, nem a passagem de volta que eu precisava foi fácil. Meus pais disseram, ok, pode ficar, se você está tendo paz, comece a tomar suas decisões, você tem 17 anos. Mas eu vou dizer uma coisa, filho, você compra a sua passagem de volta. É assim. Tá bom, e como que eu vou comprar a passagem de volta se eu estou estudando? Folhetinho da igreja. Estão precisando de lenhador na fazenda cheia de neve, 30 abaixo de zero, $10 a hora. Eu saía da escola às 2, trabalhava das 3 às 10. E tudo isso serviu para o propósito de Deus, de eu não ter medo de trabalho, de eu gostar de trabalhar inclusive, de eu ver Deus agindo através do trabalho. Gente, em 10 dias eu estava com a grana para passagem. Ainda trabalhei mais um pouquinho para comprar umas roupas de frio, que estava muito frio, para comprar uns presentinhos para quem eu amo, trazer de volta. Deus vai mudar a sua sorte, mas antes Ele vai mudar a sua motivação. Você recebe essa palavra? Por que você quer o que quer? Para que você deseja isso? Porque o desejo foi Ele que colocou no seu coração, mas para que serve esse desejo?
Para que eu preciso de muitos recursos se não for para abençoar muitas pessoas? Para que eu preciso de muitas pessoas se não for para dar toda a glória a Deus e levá-las a conhecer a Deus e a fazer a sua vontade? Para que eu preciso de um lugar tão grande se uma igreja pequena acomoda? Esses dias me falaram: eu não entendo até hoje por que tem que ser tão grande a Farol. Eu falei assim: porque você está carnal, irmão. Você ainda não entendeu nos olhos do Espírito o que Deus vai fazer. Você ainda não viu as milhares de vidas que serão transformadas. Você ainda não viu jovens drogados se convertendo e sendo libertos. É porque você não está com capacidade de enxergar homens e mulheres sendo restaurados na sua identidade, casamentos sendo curados, crianças sendo preparadas para serem avivalistas. É que você ainda não está conseguindo enxergar. Você só vê o galpão, você não vê as vidas que vão encher o galpão. Você só está vendo finanças, você não está vendo para onde vai as finanças que atacam o inferno através das boas novas. O evangelho é o poder de Deus, são boas notícias, é revelação. Você vem para cá desanimado, sai daqui cheio do Espírito Santo. Você vem para cá frustrado, sai daqui com esperança. Você vem para cá perdido, sai daqui salvo. Você vem para cá com problema de casamento, sai daqui com direção. Você vem para cá quebrado, Deus faz milagre. Você vem para cá com causa na justiça, Deus muda os papéis e faz o juiz assinar em seu favor. Você vem para cá procurando um exemplo e Deus te dá uma família de exemplo. A maneira como você faz e não o que você faz. Vamos falar do primeiro, Paulo. Paulo antes se chamava Saulo. Em Atos 9, nós vemos a história desse cara que perseguia a igreja, que não entendia porque o galpão tinha que ser grande. Esse cara que perseguia a vontade de Deus, que não entendia o movimento apostólico de Jesus, que não entendia porque que os discípulos largavam tudo por amor a Deus. Esse cara, ele perseguia todo mundo que professava Jesus, chamava de seita, de religião secundária, de agitadores, e ele perseguia para matar. Mas um dia ele estava indo num caminho e aconteceu que, chegando perto de Damasco, uma cidade, subitamente o cercou um resplendor de luz. Nunca o nosso nome como igreja foi tão profético, Farol, porque nesses dias de trevas há de se manifestar a verdadeira luz de Jesus, e nós estamos como um movimento vanguardista, pioneiro de avivamento e de transformação. Você, cheio de luz, vai começar a iluminar onde houver trevas. Até o adesivo do seu carro vai falar, até a marca da sua camiseta, até a maneira como você olha as pessoas, até o folhetinho que você tem para convidar alguém, até a oração que você faz no meio do corredor de um hospital. Tudo vai manifestar a luz que Jesus planejou brilhar nessa estação. Subitamente cercou um resplendor de luz, e ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus falou para mim aqui que tem uma galera aqui hoje que precisa deixar de ser Saulo e se transformar em Paulo. Precisa parar de perseguir a obra de Deus e começar a contribuir com a obra de Deus. Precisa parar de criticar o que Deus está fazendo e se juntar no que Deus está fazendo. Precisa parar de procurar um pelo na casca de ovo e começar a ver as muitas motivações do coração. Precisa parar de ver empecilho e começar a ver solução. Porque senão Deus vai pegar você e você vai cair do cavalo como Paulo caiu. Porque você não foi chamado para obstruir, atrapalhar a obra de Deus. A obra de Deus vai ser imparável, ninguém vai parar. Nada pode parar e nem deter o povo genuinamente chamado pelo nome do Senhor. Vamos lá? O inferno não pode prevalecer. Sabe por quê? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Falei, pastor Marcos Salles, por mensagem, falei, pastor, você precisa vir para Farol. Você não tem noção, pastor, a perseguição que a gente enfrentou ano passado, com questão de local, Deus falando para a gente que era hora de alargar as tendas, resistência espiritual, gente usada pelo diabo para falar, concordar com o que o diabo estava fazendo nas circunstâncias, até Deus se revelar como aquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos resgatou, e aquele que prometeu, que é fiel para cumprir. Você precisa vir, pastor, sabe por quê? Porque a gente só cantava sua música nos cultos, parecia que só tinha essa no repertório.
Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E as pessoas que seguiam contribuindo com a casa de Deus, tendo resistência nas suas finanças, parecia que elas tinham dado oferta errado, sabe? O diabo fazendo parecer aquilo que não é, porque ele só sabe imitar e enganar, ele não sabe fazer. O poder de criação vem de Deus, ele só faz o poder de imitação. E aí vencemos as resistências, fomos para o próximo nível, vencemos a resistência, fomos para um lugar maior. Nada pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Não vamos parar de crescer. E à medida que a igreja crescia, os irmãos também cresciam, os contratos eram assinados, eles eram também promovidos, eles prosperavam. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Paulo, atônito, como eu e você ficamos quando Deus opera. A gente sabe quando Deus está em operação, né? A gente sabe quando toma um tombo porque não precaveu, ou quando toma um tombo porque ele derrubou, né? A gente sabe. Ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, esse que você persegue. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu fico impressionado porque na hora da UTI terminal, a gente treme de medo, né? Na hora que o câncer alastrou, a gente, né? A gente fala de tudo e todos, critica, maldiz. Tem sempre uma opinião, nunca uma solução. Sempre uma crítica, nunca uma colaboração. Mas quando Deus tem a operação, derrubando a nossa estrutura de orgulho, a gente sabe que Ele está em operação, né? Que a gente estava lutando contra Ele, né? Que não era a respeito do que o pastor pregou, deixou de pregar. Que não era a respeito do chão que não estava pintado. Que não era sobre o mercado que tinha muita comida passada, mas era sobre a minha rebeldia e meu orgulho de coração, né? Ele tremeu de medo, ele achou que ele ia morrer, porque verdadeiros encontros com Deus levam a gente a entender quem nós somos e quem Ele é. O que queres que eu faça? E ele disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que você tem que fazer. Tem mais uma tela aí. O encontro dramático de Saulo, que muda inclusive o nome dele, falando sobre uma nova identidade. Ele deixa de chamar Saulo e passa a chamar Paulo. Mostrou que ele era impotente, mas também tornou ele cristocêntrico. Ele deixou de ser o fariseu, o intitulado, o rico, o culto, e ele passou a ser servo. É essa transformação que algumas pessoas aqui vão viver nessa manhã. Vão deixar de ser cheio de títulos: o presbítero, o pastor, o conselheiro, o membro número 1. O mais importante de todos. E vai passar a ser servo. Vai deixar de ser obstruidor, perseguidor, e vai se transformar em colaborador. Vai ser o primeiro a dar o nome para a faxina quando nós tivermos mutirão. Vai ser o primeiro a aparecer aqui para servir o seu irmão. Vai ser o primeiro a fazer a obra social na rua com os moradores de rua. Vai ser o primeiro a entregar ovos de chocolate para crianças que não sabem o que é ter. Vai ser o primeiro a participar dos projetos sociais de educação na primeira infância. Vai ser o primeiro a ganhar alguém para Jesus que está em sofrimento. Vai trazer uma solução do céu e não apenas um conselho de coach. Vai trazer restauração a vidas que estão perdidas. Vai falar de Jesus não para se aparecer, mas para que Jesus apareça na vida do outro e mude a história. Essa transformação de fariseu para servo que nós vamos começar a ver nessa manhã, porque quando Deus vai mudar a nossa sorte, antes Ele muda a nossa motivação. Revelou que o coração de Saulo, apesar de fariseu, teve medo e respeito pelo que Deus estava fazendo. Era Deus quem estava fazendo, era Deus quem estava operando. Eu oro por esse santo temor na casa do Senhor, Pai. Um homem cheio de títulos, cidadão romano. Você pensa que é pouca coisa? Naquela época, Roma dominava o mundo. Poliglota, rico, cresceu aos pés de Gamaliel, do lugar mais importante da sinagoga. Ele era o cara mais importante da sinagoga.
Desse cara de títulos, nasceu um apóstolo de dores. Obrigado, Jesus, porque você mudou o farisaísmo que havia em mim no ano de 2007, em agosto, Pai. Obrigado. Obrigado porque eu cresci para ser um fariseu, mas o Senhor me tornou um servo. Obrigado porque o Senhor me levou no meio de uns cavalos, num retiro espiritual, numa cidade chamada Rancharia, de onde está saindo uma voz de avivamento para toda a nação, através do Theo Rubia, a quem eu chamo de Tercinho, meu amigo. Obrigado, Deus, porque você me levou para esse lugar para mostrar a minha humanidade. Mostrou que o meu orgulho facamper, o meu orgulho campineiro, o meu orgulho estudioso, o meu orgulho ferreira, ele não era nada diante do teu plano e do teu propósito. Deus, obrigado, porque você falou comigo que a minha verdadeira identidade era de profeta às nações. Eu pude abrir mão ali de quem eu era. O Senhor falou claramente comigo através de Jeremias, mas o Senhor também pegou o pastor Tércio, aquele homem de quase 200 quilos, ele veio para cima de mim, eu achei que eu ia morrer, e ele virou para mim e falou assim: eu estou tendo um encontro contigo, eu estou mudando a tua natureza. Você queria ser um diplomata, eu te farei profeta às nações. Você queria falar vários idiomas, eu vou fazer você traduzir a Bíblia em vários idiomas. Você queria ser importante, eu vou fazer você um salvador da pátria. Obrigado, Deus, porque eu tive esse encontro contigo. Esse encontro mudou a minha vida. A chama que você, Jesus, acendeu na minha vida nesse dia, ela arde até hoje. Ela me faz permanecer quando está tudo difícil. Ela me faz querer avançar quando está tudo contrário. Ela me faz entender os fariseus e ter paciência com eles. Porque um dia eu também fui fariseu. Um dia o orgulho também era meu lema. Um dia era título que eu queria. Eu queria andar de carros importados. Hoje eu dou os carros que o Senhor me der para a tua obra crescer, Deus. Tinha um fariseu dentro de mim. Hoje tem um apóstolo de dores. 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 Serpente picou, a gente deixa a serpente e segue. O navio naufragou, a gente começa a nadar, porque a gente fez aula de natação. O processo de desconstruir esse homem de títulos, essa mulher de títulos, precisa acontecer nessa manhã para Deus mudar a nossa sorte. Ele muda o nome como um sinal profético da mudança de sorte. Você já perguntou para Deus qual que é o seu nome para Ele? Porque nome fala de identidade. Essa semana foi aniversário do Davi, meu filho. E eu disse para ele: filho, você é muito amado. Ele disse: eu sei, papai, meu nome é Davi. Davi significa o amado. Acho que não vai ter problema de identidade, graças a Deus. Deixa eu dizer para você, você sabe qual é o nome que Deus te deu? Qual é o nome? Vamos fazer esse exercício espiritual aqui. Deus, qual é o nome que o Senhor deu aqui para cada um de nós? Eu acho que eu não vou conseguir falar no microfone todos eles, que tem bastante gente aqui hoje. Mas vamos aumentar o nível espiritual do culto. Vamos sair da alma e para o espírito. Vamos? Porque a gente está falando de transformação farisaica. Isso precisa acontecer no nível do espírito, não da alma. Vem cá, Espírito Santo, revela para nós nossa identidade. Vou começar com você que eu não conheço, meu irmão. Você que foi padrinho do Denilson. Você recebeu títulos, mas seu nome é íntegro, seu nome é reto. Mas você pode estar de camiseta e calça jeans, que você vai continuar reto. Reto, íntegro. Eu vejo o Salmos 1 na tua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Faz sentido com o seu nome? O nome dado por Deus. Não o nome que você nasceu. André, sabe, teu nome aqui na terra pode ser André, mas no reino do Espírito, meu irmão, teu nome é Reinhard Bonnke, teu nome é Billy Graham, você é evangelista.
Deus colocou uma tocha no seu coração para falar das boas novas. Esse é o teu nome. E o manto do Reinhard está aí para você, porque ele já se foi. Deus está levantando os dessa geração. Eu vejo você ministrando a milhares de pessoas, o Espírito Santo. Não numa escola. Deus não vai te ensinar numa escola. A escola é a sua vida, é o que Ele te deu. Arthur nasceu com o nome de rei e imperador. Esse é o nome dado pelos pais, mas o nome dado para Deus, por Deus para você, não é aquele que vai construir um grande império. É aquele que vai destruir o império das trevas. Sua força e sua estratégia não é de um grande empreendedor, mas é de um grande pastor. Essa é a sua identidade. Onde você chega realeza, chega grandeza, por causa da tua identidade. Mas isso é para a glória de Deus. Esse é o império que você vai levantar. Cada um de nós aqui tem um nome dado por Deus. Cada um de nós tem uma identidade espiritual. Alguns são sonhadores, outros são amados, outros são servos, mas todos são filhos, filhas de Deus. Essa manhã é uma manhã de transformação, de sorte. Esse culto ele não pode ser mais um culto na nossa vida. Do cumprimento de práticas religiosas, Deus transformou Paulo, ou Saulo, em um coração tão dedicado e inteiro, que ele foi responsável por escrever mais de 70% do Novo Testamento. Ele foi responsável por evangelizar mais do que os 11 discípulos íntegros que sobraram. Ele ficou com a responsabilidade de tanto que ele enchia os picuá do plano de Deus. Deus pegou esse cara e começou a fazer ele encher os picuá do inferno. E ele falou: o quê? Você é muito produtivo para estar no time contrário. Você vai estar no time certo. Eu te escolhi para levar as boas novas aos perdidos. A Europa vai conhecer o Evangelho por causa de você. A Ásia vai conhecer o Evangelho por causa de você. A Oceania vai reconhecer o Evangelho por causa de você. Sabe? Vai ter cartas escritas para o meu povo durante milhares e milhares de anos, porque eu vou usar você para escrevê-las. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Hoje Deus tira de você o Saulo e coloca dentro de você o Paulo. Deus tira de você a natureza farisaica e coloca dentro de você a natureza cheia do Espírito Santo. Deus tira de você o poder dos títulos e começa a colocar o poder do Espírito Santo. Os títulos te levam a alguns lugares, o Espírito Santo te leva onde título não leva. Ele levanta do montouro o servo humilde e coloca sentado com os príncipes. Ele abate o orgulho do homem. Ele destrói as fortalezas do inimigo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esther, nosso segundo exemplo aqui hoje. Deus mudou a sorte de Esther? Não. Deus mudou a sorte de um povo. Deus mudou a sorte de Esther para mudar a sorte de um povo. Porque Deus nunca muda a história de alguém porque esse alguém é um queridinho do papai. Não, existe um povo queridinho do papai. Eu sou contra igreja pequena, sim, porque acho que igreja pequena não condiz com o propósito de Deus. Porque Deus quer salvar a todos, não quer salvar a alguns. Portanto, se você está na teologia do pequeno é melhor, esse não é o lugar para você. Esse lugar é o fermento do reino de Deus e não o fermento dos fariseus, que vai pegar aqui. Vai ter tanto fermento de Deus, tanto poder do Espírito. Talvez nós não vamos saber o seu nome, mas vamos saber a sua identidade espiritual. Talvez nós não vamos saber quanto você ganha, mas nós vamos saber o quanto você vai fazer para o reino de Deus. Talvez nós não vamos saber onde você mora, mas vamos saber onde você tirou alguém de um lugar ruim para morar e colocou num lugar bom. Deixa eu te dizer uma coisa: essa igreja será grande e cheia do poder de Deus, porque Deus não muda a sorte de alguém por causa desse alguém. Deus muda a sorte de alguém para mudar a sorte de um povo. Eu sinto o poder de Deus aqui. Não é sobre mim. Nós vamos sair do modelo onde o pastor é o centro e vamos colocar o modelo onde Jesus é o centro. Nós vamos sair da carência
do crente que entroniza suas dores, e vamos colocar o Jesus que sara as dores do crente. Nós vamos sair das práticas religiosas para as práticas que salvam o mundo não alcançado, a janela de não evangelizados no mundo, os perseguidos por causa do evangelho no Egito e na China, aqueles que cuidam dos órfãos e das viúvas que estão sofrendo. Nós vamos sair da nossa necessidade e entender que Cristo é suficiente para nós, mas que existe um povo para libertar e curar, um orgulho para vencer, famílias para salvar. Ei, essa é a igreja que você entrou nessa manhã. É a igreja dos últimos dias, porque a igreja começa apostólica e termina apostólica. Jesus está nas portas. Até o carnaval já está falando do Apocalipse. O que você está esperando? Ou você é mais um crítico da Baby do Brasil? Deixa eu te dizer uma coisa, criticar ela não adianta nada. Agora que ela falou uma verdade espiritual que antes estava detida só nas igrejas, ela falou. E que todo mundo aqui, de um jeito ou de outro, na hora que a trombeta soar, vai ficar com medo do arrebatamento e de repente vai pedir perdão, porque estava no carnaval pulando e ouviu uma doida do Brasil dizendo que Jesus ia voltar. E eles vão falar o quê? Ele vai voltar mesmo, perdão Jesus, porque eu fui um insensato, eu macetei demais e deveria ter me convertido naquele dia. Não vai ter galardão, porque também nem tudo é de graça. Agora vai ser salvo? Jesus está voltando. Cadê a igreja dele se levantando? Nós não vamos aceitar uma realidade espiritual menor do que aquela que Jesus vem para buscar uma noiva íntegra, irrepreensível, sem máculas, bonita. Jesus está nos portões dourados. Nós estamos no jardim de Getsemane. Nós estamos suando sangue. Nós estamos sofrendo as dores dos apóstolos. Apóstolos de dores é o nosso nome. Nós deixamos os títulos e agora nós colecionamos dores. Porque em cada dor existe uma porção de glória, e em cada glória existe uma porção de liberdade no espírito, de libertação, de salvação, de cura e de restituição. Porque experimentar daquilo que vem das mãos de Deus é melhor do que experimentar daquilo que vem das mãos dos homens. Esther tinha sido escolhida para ser rainha, mas um dia ela foi repreendida no papel de rainha. O tio, o primo, chegou nela e disse assim: não pense que você é a última bolacha do pacote. Você não é o deserto, o Guaraná do deserto, minha filha. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que você está enganado do seu papel. Eu sei que o reinado faz isso com a gente. A riqueza ilude a gente, acha que a gente é importante, né? Eu sei que uma roupinha bonita faz a gente se sentir melhor do que os outros que estão com a roupinha feia, né? Mas eu vou te dizer, minha filha, você não nasceu para isso. Você está nessa posição para alguma coisa. Ele disse: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei. Eu gosto desses caras corajosos de Deus, sabe? Todos os judeus, você escapará, só você escapará. A bonita do deserto, a rainha intocável. Não é assim que a gente se sente às vezes? Quando a gente está abençoado, numa posição privilegiada, a gente sente que nada nunca ruim vai acontecer com a gente, né? Olha, você não vai escapar. Se você ficar calada nessa hora, o livramento virá de outro lugar, porque Deus não vai deixar o povo dele sem livramento. Mas você, você e sua família vai morrer, porque Deus não vai deixar impune, covarde. Deus te escolheu para outra coisa, não foi para isso. E aí Deus muda a sorte de Esther, que a gente gosta de falar que Deus mudou a sorte de Esther, mas na verdade Deus não estava mudando a sorte de Esther, Deus estava mudando a sorte de um povo. Nunca é sobre um, sempre é sobre um povo. Nunca é sobre uma pessoa, é sobre um ministério. Nunca é sobre um cantor, é sobre a influência espiritual que ele exerce. Vocês entendem? E aí, foi para isso que você chegou nessa posição, minha filha. Próximo. O confronto de Mardoqueu foi tão genuíno que mudou a sorte do povo. E através da obediência, exposição e risco de morte, Esther consegue salvar uma nação. Será que não foi para isso que Deus te escolheu? Será que não foi para um momento como esse que Deus te escolheu? Levante-se, homem, levante-se, mulher.
Ei, tem um povo esperando você abrir a boca. Ei, tem vizinhos e vizinhas querendo saber desse Jesus que você serve, que mudou sua vida, sabe? Tem clientes e clientes querendo saber qual é o seu segredo de nunca ficar abalado, sabe? Tem famílias e famílias querendo saber o que aconteceu com a sua família que deu certo, sabe? Tem um monte de filhos e filhas esperando com expectativa a manifestação de Deus através da sua vida. Deus não erra. Deus não erra o tempo, mas Ele conta com os nossos propósitos e as nossas promoções. Nunca foi sobre alguém, mas sempre foi sobre muitos. Esther não é rainha porque ela era bonita, mas ela era rainha por causa do seu coração. Porque o coração dela, quando foi confrontado, não justificou. Ai, gente, como é difícil quando a gente vai corrigir alguém em amor, exercer confronto em amor, e a pessoa ela se defende, ela entra na defensiva. Ela fala, não fiz isso, mas não estou dizendo que você fez isso, estou dizendo que isso não pode acontecer. São pessoas que não estão prontas para terem a sorte mudada, porque elas não são maduras para acolher o confronto. Se a gente quer mudar a sorte, a gente precisa aprender novas habilidades. Isso vai precisar passar pelo confronto. Ela mudou o destino de um povo por causa da sua atitude corajosa, mas também sacrificial. Esther não arriscou nada, ela arriscou tudo. Você já arriscou tudo por alguém? Você já arriscou tudo por um povo? Sabe por que muitas pessoas aqui estão se sentindo completamente sem rumo e sem propósito? Porque faz muito tempo que você não arrisca alguma coisa por alguém. Pois Deus te chamou para isso. Faz tempo que você não arrisca passar vergonha para falar do amor de Jesus. Faz tempo que você não se arrisca convidar aquele amigo que sempre te criticou por ser evangélico. Faz tempo que você não se arrisca orar por alguém para que essa pessoa seja curada. Próximo. Antes dessa, contar. Semana nós tivemos uma situação difícil, né? Vencemos, mas foi difícil. Nossa filha foi internada. A gente já sabia que não era do propósito de Deus aquilo, mas a gente queria entender o processo. E a gente se submeteu ao processo. Continuamos fazendo as coisas, servindo, amando, comemorando aniversário, cuidando da igreja, trabalhando. Mas um irmão amigo chegou para mim e disse assim, pastor, isso não veio de Deus. Isso na sexta-feira. Eu falei, eu sei que não veio de Deus. Mas nós estamos orando e nós queremos entender por que desse processo. Ele disse assim, não, a gente não precisa entender não. Vamos fazer o seguinte, Deus, fiz um FaceTime com a Taona, Deus, manda um anjo de cura agora no hospital. Cura essa menina agora. Em nome de Jesus, amém. Ele orou assim, isso era na sexta-feira. E a previsão de internação era de 7 dias. Mas de repente, a Alice começou a correr na sexta-tarde, né? Começou a brincar. E no sábado de manhã, a médica falou, aconteceu alguma coisa que ela ficou muito boa. Vamos só fazer um raio-x, porque o pulmão estava tomado, deve ter acontecido algum milagre. E o pulmão estava limpo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos arriscar mais, orações mais poderosas? Deus, toca com cura. Espírito Santo, levanta aqui recurso onde nós estamos precisando. Pai, enche as cadeiras. Deus, dá mais cadeiras para a gente encher esse salão. Pai, em nome de Jesus, abençoa aquele estabelecimento comercial que não estava dando certo. Pai, abre a porta do emprego para essa mulher. Agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, esse contrato que não sai de jeito nenhum, faz ser assinado agora. Não na confiança da sua oração, mas na confiança de quem e por quem e para quem você está orando. É por Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle, é para salvar um povo, é para cuidar de vidas, é para inspirar famílias. João 12, o último. Essa mulher, ela toca o meu coração. Queria já convidar o louvor. Essa mulher toca o meu coração porque ela tem o nome da mãe de Jesus, mas ela tem a natureza de uma prostituta, de uma louca. Porque enquanto, acho que desde aquela época, Maria era idolatrada pela sua coragem, bravura, pela maneira como ela enfrentou a situação. É normal quando a gente vence situações, a gente se tornar uma referência, sim ou não? Sim ou não?
Gente, hoje à tarde, hoje à noite eu vou prestigiar um amigão meu, o pastor Diego, que vai estar aqui no Congresso de Homens, o bispo Diego. Gente, ele veio pregar na Farol. A primeira vez que ele veio pregar na Farol, ele disse assim: Deus falou comigo, pastor. Eu disse: foi, Diegão. E o que Deus disse? Sabe como nós nos conhecemos? Nas redes sociais, através de um vídeo meu pregando em Israel, que ele amou a palavra, e ele falou: cara, eu vou começar a seguir esse cara é legal. E aí a gente começou a conversar, e aí a gente ficou amigo. Eu fui na igreja dele, ele foi na minha, e a gente fez uma amizade muito bonita. E a primeira vez que ele veio na Farol, olha como foi profético. Foi final do ano retrasado. Ele veio a primeira vez. Ele disse: Deus falou comigo, pastor. Eu disse: foi, Diegão. O que ele disse para você? Ele disse para mim que é para eu largar as tendas, que a gente está num lugar pequeno, tem 600 lugares na minha igreja, é pouco lugar, e eu vou fazer mais um culto a partir de agora. Eu vou fazer um de manhã e um de noite, para tentar dividir o povo. E aí ele dividiu o culto, mas multiplicou o povo, e daí veio 600, e aí tinha 1.200, e agora o que eu faço? O terceiro culto. E aí foi fazer o terceiro culto, e no dia que ele veio na Farol pela primeira vez, nós tínhamos na nossa conta de igreja, acho que 800 e alguns reais, 800 e poucos reais. E Deus falou para mim assim: dê tudo para Ele, planta nessa igreja. Quem estava perto de mim viu? Eu falei: Deus falou comigo que é para eu plantar tudo na sua vida, e essa semente é a semente que vai multiplicar. É só uma semente, não é nada, mas é o que vai multiplicar para Deus fazer a grande obra na sua vida. E eu dei a semente para ele, que não era nada perto da necessidade, e ele fechou um negócio de 12 milhões de reais. Ele deu 1 milhão de real em entrada, e ele parcelou o restante, mas ele ainda tinha que reformar. Ele começou a reformar, e ele veio mais 2 vezes pregar na Farol depois disso, e a gente conversando, e ele se movendo por fé, e ele se movendo por fé, e ele indo, oposição vindo, gente do louvor dele traindo, e ele seguindo, e Deus enchendo a igreja, e a igreja começou a revolucionar o bairro, e o bairro começou a revolucionar outro bairro, e a igreja enchendo, e ele ia, tanto que a última vez que ele veio aqui, nós nos comprometemos de dar um final de semana para ele descansar, porque ele está cansado dessa última guerra. Foi um ano de guerra sem parar. Nós vamos cumprir essa promessa no Congresso de Homens. Nós vamos dar para ele um final de semana para ele descansar. E ontem começou a inauguração da igreja dele. Gente, um lugar para 3.000 pessoas, que está quase que completamente reformado. É deles. Mas tem mais. Ontem, quando eu vi os stories dele, a casa lotada. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não perde nada no processo. Pessoas sendo curadas e libertas, gente vindo de tudo quanto é canto. Outras igrejas que estavam muito na religião perderam seus membros para Ele, sim, mas muitos estão sendo salvos, muitos estão sendo curados e libertos. Sabe por quê? Porque um homem de fé se posicionou. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar, está na hora de concordar com o que Deus está fazendo, está na hora de deixar o velho, está na hora de deixar o vinho velho, está na hora de se encher do vinho novo, está na hora de preparar os odres, está na hora de abrir mão do farisaísmo, abrir mão do orgulho e entender: não serei perseguidor, serei cooperador. De perseguidor para cooperador, de crítico para servo, de inimigo de Deus para amigo íntimo de Deus. Maria, ela pegou, a sua natureza era de prostituta, a sua fama era de mulher da rua. A admirada Maria, mãe de Jesus, não é essa Maria. Essa Maria aqui é alguém mal visto, alguém que chega na igreja e é recriminado muitas vezes pelas suas vestes. Ela chegou aos pés de Jesus e derramou um nardo, um bálsamo caro, um perfume que custa aproximadamente 6 meses de salário mínimo. Judas, fariseuzão, traidor, logo criticou: onde já se viu gastar tudo isso com perfume? Onde já se viu gastar tudo isso de acústica? Onde já se viu um púlpito desse tamanho? Onde já se viu? Hoje eu estou com faca na caveira, galera.
Segura, porque hoje o Espírito de Deus vai mudar a sorte de gente aqui, mas corações serão rendidos antes. Sortes vão mudar, mas motivações mudam antes. Essa igreja não foi chamada por A, B ou C, foi chamada pelo nome do Senhor. O nome dela é Farol, é para manifestar luz. Não pode ser uma igreja normal, qualquer. Palavras boazinhas, confortáveis, mas que não mudam sua vida, não te tiram da estação da escassez, não te tiram do pecado, não te tiram do orgulho. Não, nós vamos nos levantar como uma igreja gloriosa, preparada para a volta de Cristo. Ela derrama tudo sobre Jesus, ela deu tudo o que ela tinha, mas antes dela dar todo o recurso, ela deu todo o coração. Era Jesus que estava ali, ela estava derramando sobre Jesus, era Jesus, era a pessoa mais importante para ela e para o mundo. A casa, provavelmente era a casa da sogra de Pedro, onde eles se reuniam para comer sempre. Não era um lugar chique, era uma casa. Mas ali começou a acontecer uma coisa. Ela enxugou. Prostituta na época tinha cabelo comprido, vocês sabiam disso? Por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, manda a mulher raspar a cabeça para não ser tida como prostituta e colocar o véu. A prostituta, ou ex-prostituta, começa a derramar, e ela começa a derramar o coração. E tudo que ela tinha era um pouco de perfume caro, e ela começa a entregar. Próximo, por favor. E sabe o que acontece? Jesus é criticado por receber aquela oferta, porque tinha pobre, e aquela oferta dava para suprir necessidade de pobres. Jesus disse: pobres sempre haverão, mas uma mulher com um coração derramado como esse, eu nunca vi. Eu nunca vi. Não impeça ela de fazer a minha vontade. Oh, Deus. Próximo. Um simples encontro com Jesus mudou a sorte de Maria, mudou a natureza dela. Ela deixou de ser prostituta e passou a ser serva. Ela deixou de ser pecadora e passou a ser santa. Ela deixou de ser perseguida pelo povo e passou a ser discípula de Jesus. Não foi pelo nardo, não foi pelo perfume caro, foi pelo coração derramado. Porque você ainda está reservando o seu coração de Jesus. Por que você ainda está reservando o seu coração com medo de mudar de religião, com medo de mudar de igreja, com medo de desagradar a família, com medo de fazer coisas que pessoas são tidas como loucas que fazem? Você vai fazer loucuras por Jesus, coisas grandes para Jesus. Ele vai te usar de maneira gloriosa. Então começa hoje. Próximo. Deus mudar a sorte de alguém só precisa de duas pessoas: você e Ele. Ou seja, hoje é dia de Jesus mudar muitas sortes. Não precisa de pompa, não precisa de nada, só precisa de duas pessoas: você e Ele. Ele está na casa e você está na casa, então é dia de mudança de sorte. Ei, Deus vai mudar a sua sorte. Um canal de comunicação vai começar a correr através de você. Você vai trazer voz aos surdos e mudos dessa cidade. Deus vai encher você de unção nessa manhã. Não precisa fazer nada na carne. Deus vai fazer no Espírito. Vai conectar pessoas certas. Surdos vão ouvir através de você. Revelou que nada pode valer mais que Jesus. Nada pode valer mais que Jesus. Minha reputação não vale mais que Jesus. Meu sobrenome não vale mais que Jesus. Minha história não vale mais que Jesus. Meus títulos não valem mais que Jesus. Minha igreja não vale mais que Jesus. Minha família não vale mais que Jesus. Meus filhos não valem mais que Jesus. Jesus vale mais. Jesus vale mais.
Você, moço, tem um coração de ovelha. Deus te trouxe aqui porque Ele vai te fazer um pastor de ovelhas. Você nem sabe o que é isso, mas um dia um homem e uma mulher de Deus oraram sobre sua vida, e você recebeu naquele dia a impartição de um pastor, mas você nunca entrou nessa palavra e nesse chamado. Pessoas decepcionaram no caminho, você viu maus exemplos, você viu pais errados, mas hoje Deus vai te levantar para ser um pai certo. Deus esquece o seu passado, engole o choro, levante-se. Deus vai te ungir, te capacitar. Começa a falar das boas novas onde você estiver. O seu púlpito primeiro é a sua casa, seus vizinhos, depois seus colegas de trabalho, vai passando por toda a sociedade. Deus vai te levantar como um homem ungido dele, vai pregar boas novas. Deus vai mudar sortes hoje, Ele está mudando já. Ele revelou que nada pode valer mais que Jesus. Sabe qual que é a diferença do fariseu e do servo? O fariseu conta quantos sacrifícios ele fez para Jesus, e o servo conta quantos ele ainda não fez e precisa fazer para Jesus ser revelado. Sabe qual é a diferença daquele que está agradando o coração de Deus e mudando a sorte de muitas pessoas, para aquele que não está tendo efetividade no seu chamado? O que não tem efetividade no seu chamado só vive por viver, vive para comer, dormir, fazer dinheiro, construir casa. Sabe o que esse cara faz? Tudo que ele tem é uma coleção de atos dele. Eu fiz, eu faço, eu posso. E o outro, ele está vendo o que está faltando, o que falta aqui para que Deus seja visto nessa cidade, o que falta ali para que Deus seja glorificado no meu trabalho, o que falta ali para o meu irmão ser edificado na fé, o que falta eu fazer para alguém mudar também. Você veste leão porque você é leoa, mas é leoa delicada, leoa de artes, leoa de unção. Conecte-se à sua família espiritual de verdade. Para de andar enganada, para de se iludir. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mudar a sua sorte. O leão vai rugir através de você, seu chamado de artes vai explodir. Comece a orar. Mudou a vida de Maria, mudou a minha vida aos 7 anos. Sabe um presente bom? Sabe um presente bom para a gente dar para os nossos filhos hoje? Não precisa esperar amanhã. É ir na cama deles e orar: Deus, dá experiências para o meu filho. Enche do Espírito Santo a minha filha. Davi fez 7 anos. Com 7 anos eu aceitei Jesus, sem ninguém me pedir. Aliás, com muita gente querendo me impedir, porque era um culto de doutrina e não podia criança ir. Eu orei ontem por Davi e disse: Deus, dá experiências com o Espírito Santo para ele, dá convicção de um profeta para ele. Ele acordou assim. Faça um teste na sua casa para você ver se isso não acontece, se Deus não vem sobre seus filhos. Ele acordou assim: pai, eu fiz 7 anos, e a minha avó Finha disse que 7 anos é a idade da plenitude. O que é que nós podemos orar nessa manhã para Deus fazer? Porque Deus vai fazer, porque eu fiz 7 anos. Eu disse: filho, nós queremos a casa cheia de vidas. Filho, o papai já teve êxito suficiente no ministério bivocacionado dele. O papai quer ver vidas salvas, filho. Meu coração está pulsando muito por isso, filho. Ele disse: pai, vamos orar. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Está na hora da gente querer as coisas que Deus quer. Não dá tempo mais de querer as coisas que a gente quer. Está na hora de abrir mão dessa imaturidade espiritual, que quer fazer sua própria vontade, que se coloca no centro, que deixa Jesus para depois, que acha que todo sacrifício é grande. Está na hora de frutificar para Jesus. É só isso que está errado. Está faltando frutos. Bilhões de vidas mudaram por causa de um ato. Porque Jesus aceitou uma mulher que não podia ser aceita. E hoje você e eu podemos ser aceitos, porque ela foi aceita antes.
Eu verei Campinas sendo tocada pela Igreja de Cristo, mas a Farol terá um lugar de honra nessa mudança de cenário. Eu verei irmãos e irmãs tão cheios do Espírito Santo que não tem tempo mais para carnalidade, carência, criticismo, farisaísmo. Eu verei a verdadeira religião crescendo nessa cidade, órfãos e viúvas amparados. Eu verei transformação social. Eu verei milhares e milhares de vidas sendo entregues para Jesus em cada culto. Eu verei um avivamento no Kids. Eu verei missionários sendo enviados. Eu verei um movimento de avivamento explodindo. Eu verei. Você verá também. Fica de pé na presença de Deus. Comece a clamar pela presença do Espírito Santo.